tenho pelo menos 3 assuntos que eu queria falar. O primeiro deles diz respeito a uma situação muito grave que o Acre está vivendo. Há no meu estado uma permanente reforma na pista do aeroporto de Rio Branco. Por conta de um erro gravíssimo, há pelo menos 20 anos atrás, onde foi escolhido a área para construir o novo aeroporto de Rio Branco, não sei por que razão, que interesses estavam por trás. O certo é que o aeroporto foi escolhido para ficar numa área a mais inadequada. A pista de pouso ela é no sentido transversal ao vento mais comum na região, o solo é de péssima qualidade, uma tabatinga, e as obras no aeroporto nunca acabam. A pista de pouso de Cruzeiro do Sul é uma pista fantástica, bem colocada, bem posicionada. Já a de Rio Branco é uma pista que vive em eterna reforma, pondo em risco, inclusive, toda a população. Falo isso porque é um fato nas conversas que tenho com pilotos, e aí essas reformas que não têm fim, lamentavelmente são feitas também pelo Batalhão de Engenharia, que eu tenho muito respeito, mas que não tem as condições necessárias para executar uma obra como essa, com o nível e a qualidade que ela precisa, e para isso há um esforço grande do batalhão, não dá conta, e eu vim a Brasília fazer uma denúncia, o governador Tião Viana está aqui, está muito preocupado com essa situação, agiu rapidamente, que é a situação que o Acre vive hoje, com o fechamento do aeroporto de Rio Branco para mais uma reforma da pista de pouso. O aeroporto fica aberto de 6 horas da manhã até as 8, e os aviões, os pequenos aviões, as pequenas aeronaves, as companhias, empresas de táxi aéreos são tão necessárias para a Amazônia, para o meu estado do Acre, não tem como operar nesse espaço de tempo tão curto, sem pôr em risco os usuários. População pobre, doentes que vêm com TFD, e é uma situação da maior gravidade. Eu assumi com pilotos, com dirigentes de empresas de táxi aéreo, vim a Brasília, falei hoje com o ministro Moreira Franco, ministro de Estado da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. O governador Tião Viana entrou em contato com ele, eu estou indo com ele amanhã para o Acre, ele aceitou ir no Acre. É um entendimento nosso com o governador, e ele vai amanhã modificar esse calendário, e o que nós queremos é que a pista de pouso fique aberta pelo menos até às 10 ou 11 horas da manhã, para que dê tempo dos voos saírem de Rio Branco e retornar. Hoje, se um avião sai do interior, 2 horas de voo, não consegue chegar antes das 8 horas da manhã, vai ter que ir para a boca do Acre, no Amazonas, o risco aumenta com a questão climática, que é imprevisível, né? Às vezes o voo demora o dobro do tempo. Nós não podemos pôr em risco a população, nós não podemos deixar o Acre isolado e a pista de pouso ficar funcionando apenas à noite para os aviões de grande porte. Nós precisamos, e eu queria dizer à população que estou lutando por isso, exigindo uma posição, e o ministro Moreira Franco e o presidente da Infraero vão amanhã, eu vou no avião com eles amanhã cedo, devemos chegar às 10 horas da manhã, e o assunto será esse. Ele vai dar ordem de serviço para a reforma do terminal de passageiro, é uma conquista do governador Tião Viana, e essa notícia, que também é uma luta do governador Tião Viana e nossa, para mudar esse horário de funcionamento do aeroporto, e que o batalhão trabalha à noite, 7, 8 horas, 9 horas da noite, e nós já temos um problema grave demais, que a obra está sendo feita em pleno inverno, com a chuva. Isso é um problema. E eu defendo que aqui o aeroporto novo tenha que ser feito em outra região, no 2º distrito, mas esse é um outro assunto que amanhã eu pretendo, inclusive, abordar. Mas quero dizer a todos que estou lutando para que haja uma modificação imediata e que a pista de pouso de Rio Branco, para garantir a ida e vinda das pequenas aeronaves, esteja aberta pelo menos até às 10, 11 horas da manhã, sem prejuízo da reforma que segue, sem fim. 4 anos de reforma no aeroporto de Rio Branco. Então, o número de aeronaves são 10 voos por dia, e não é possível que a insensibilidade de alguns ou o desconhecimento tenha levado a tomar uma atitude dessa por conta da Infraero. E eu, no papel de acreano, de senador do Acre, estou cobrando uma modificação para que a população não seja prejudicada, inclusive agora, as pessoas que vêm buscar um TFD em avião pequeno de municípios, Santa Rosa, Jordão, não tem nenhuma alternativa. São dias de viagem. Ou então,
o uso de pequenas aeronaves, que agora estão proibidas de voar por conta do limite estabelecido do aeroporto aberto apenas até as 8 horas da manhã. Então, fica aqui esse registro. Queria também cumprimentar os eleitos no Brasil inteiro, meus colegas senadores, cumprimentar a presidenta Dilma pela votação, cumprimentar a minha conterrânea Marina Silva, que foi campeã de votos no Acre, que agora está fora da disputa, o senador colega Aécio Neves pela conquista do segundo turno, e a todos os demais candidatos à presidência da República, que, com suas candidaturas, nos ajudaram a consolidar a democracia nesse país. E, claro, como membro do PT, como aliado da presidenta Dilma, queria cumprimentar a presidenta Dilma. Foi uma eleição, primeiro turno, muito difícil. Eu tenho falado que nós tivemos uma espécie de segundo turno no primeiro, mas a presidenta Dilma alcançou uma votação, 43.267.000 brasileiros confiaram a ela um voto no primeiro turno, e eu acredito que vamos ampliar essa votação agora no segundo turno. Quero cumprimentar os governadores eleitos e, especialmente, o governador Tião Viana, pela votação que teve, né? Ele foi campeão de voto no Acre, teve uma votação extraordinária, 49,73% dos eleitores acreanos votaram em Tião Viana, no universo de quase 500 mil votos, ele, por 2.000 votos, não venceu a eleição no primeiro turno, merece elogio. Quero cumprimentar também os que disputaram a eleição no Acre. Agora temos um embate do deputado Márcio Bittar, PSDB, com o governador Tião Viana no segundo turno. Estou confiante que nós vamos ter a confiança da população renovada no médico, grande senador e um governador exemplar, que é o governador Tião Viana, para que possamos ter confirmado, numa segunda vitória, mais um mandato para que ele conclua o trabalho que tem feito com tanta dedicação de governar o povo do Acre. Cumprimento especialmente a deputada federal Perpétua, nossa companheira, candidata ao Senado, foi uma lutadora, uma guerreira. A união, todos os partidos da Frente Popular, o governador Tião Viana se dedicou tanto, eu, o senador Aníbal, toda a bancada nossa, os parlamentares, nossos prefeitos, o governo, todos nós nos empenhamos, mas a população escolheu como senador o Gladys Cameli. Aproveito para cumprimentá-lo, será nosso colega aqui no Senado, e fica aqui meu reconhecimento do empenho dessa grande parlamentar do Acre, a Perpétua Almeida, por sua campanha e pelos 136 mil votos que ela recebeu. E, claro, não posso deixar de cumprimentar os demais que concorreram, e especialmente o senador eleito do Acre, Gladson Cameli. E também quero cumprimentar os colegas deputados federais que foram eleitos, que ganharam a confiança da população do Acre para ter um mandato parlamentar na Câmara Federal. Ex-prefeito Raimundo Angelinho, mais votado, do Acre, César Messias, também da nossa coligação. Major Rocha foi eleito pela chapa da oposição, deputado federal. O Léo Brito, nosso ex-presidente do PT, um jovem acreano que agora, com muita justiça, alcançou o mandato de deputado federal. A Jéssica Salles, que é do PMDB, também uma jovem estreando na política. O meu querido companheiro Cibá Machado, que foi reeleito, era o único que disputava a reeleição da nossa chapa. O Cibá também é um grande companheiro, um grande parlamentar do Acre, merecia e foi reconhecido, viu o seu trabalho reconhecido pelo povo do Acre. Quero cumprimentar também o ex-senador, mas deputado federal reeleito, Flaviano Melo, do PMDB. E, por fim, o Alan Rick, um jovem acreano do PRB, da nossa chapa, um jornalista que estreia também na política com o pé direito, com uma grande eleição, como o 8º deputado federal eleito. Cumprimento também os demais que não alcançaram, como meu companheiro Moisés Diniz, um grande parlamentar, e todos que disputaram a eleição e que nos ajudaram a ter essa extraordinária votação para o Tião Viana. Recebo meus cumprimentos. Quero
constar aqui os nomes dos deputados estaduais eleitos, né, para a Assembleia Legislativa: Ney Amorim, Daniel Zen, Jonas Lima, Josa da Farmácia, Lorival Marques, Leila Galvão, Maria Antônia, Heber Machado, Manuel Moraes, Chagas Romão, Dr. Genilson, Eliane Sinhazic, Raimundinho da Saúde, Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior, doutora Juliana, Genli Diniz, André da Droga Vale, Nelson Salles e Jesus Sérgio, além do Jairo Carvalho, Antônio Pedro, Wendy Lima e Heitor Júnior. E, claro, nós, toda eleição, a gente fica sentido de grandes parlamentares que não foram eleitos. O 8º votado, Jamil Asfuri, por exemplo, ficou em 8º lugar e não conseguiu ficar entre os 24 por uma questão de legenda. O doutor Jackson Ramos, a mesma coisa, foi o 10º votado e não conseguiu. O doutor Júlio Eduardo, ficou em 12º do ponto de vista da votação, mas não entrou. O Reis, um grande companheiro, aliado nosso, foi o 14º votado e também não conseguiu. Além, é claro, de Chico Viga, que foi o 17º votado, e Elson Santiago, 18º, que não conseguiram ficar entre os 24 parlamentares, mesmo tendo uma votação extraordinária. Queria, então, caro presidente, me referir agora a uma decisão, e isso faço prestando conta ao plenário dessa casa e também ao povo do Acre. Acabou agora 14h, um pouco mais de 1 hora atrás, o Supremo Tribunal Federal, através da sua primeira turma, acabou de julgar um processo que me envolvia, que envolvia o governador Tião Viana, que envolvia meu colega que disputou o Senado, Edivaldo Magalhães. Um desses processos que cria um dano moral na imagem, na história de vida da gente, e que a gente tem que esperar, como eu esperei, 4 anos, senador Cristóvão. 4 longos anos, com muitas manchetes de jornais, com muitas matérias saindo sobre uma farsa montada e que só agora a gente chega ao final dela, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma farsa porque tinha uma combinação de um juiz eleitoral do Acre com um delegado da Polícia Federal, de fazer um trabalho, uma tramitação viciada de um processo, só os dois, diziam eles, baseado em denúncias anônimas, fizeram um grampo de 45 dias, 45 dias, os últimos 45 dias da minha eleição, eles gravaram 30 e poucas pessoas, monitoraram, não encontraram nada, mas forjaram um processo, e eu estou dizendo que forjaram, porque agora tem decisão final. Eles forjaram um processo que atingiu a imagem do governador Tião Viana, a minha, chamaram de terra caída, e foi, no fundo, uma farsa, feita, dirigida, alguns querendo, no carreirismo, se promover, agiram fora da lei. Quem deveria estar zelando pelo estabelecido na Constituição, agiu fora da lei, e nós tivemos, há menos de 15 dias, uma decisão unânime do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ratificando uma decisão do TRE do Acre, e hoje, na relatoria do ministro Marco Aurélio, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu também por unanimidade a parte criminal desse processo. Ele foi dividido em 2 partes, uma estava no TSE, a parte que envolvia a eleição, e eles desdobraram também para o Supremo o que eles chamavam da parte criminal. Graças a Deus, a gente teve um encontro, ou um reencontro com a Justiça. E eu pergunto, e agora? Passaram 4 anos, as manchetes de jornais que tivemos, as agressões que sofremos, o pensamento de alguns, até baseado nessa informação contra nós. Quer dizer, eu não posso exercer um mandato de senador sob suspeição. E hoje é que eu confirmo que, graças a Deus, não tem nenhuma suspeição pesando sobre a minha pessoa, muito menos sobre o governador Tião Viana, nossos suplentes, e o
e o nosso ex-candidato Edivaldo Magalhães. Então, a primeira turma do Supremo, composta pelo ministro Marco Aurélio, ministro Dias Toffoli, ministro Barroso, a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux, por unanimidade, presidente Paim, desconsiderou o recurso apresentado por aqueles que nos acusavam, veja só, de recolher títulos de eleitor, de ter tido abuso de poder econômico e de ter tido lista de eleitores. Fizeram escutas telefônicas de 35 dias, não encontraram nada que pudesse, nenhum real, nada, mas abriram um processo, criaram um factoide, criaram uma ação na busca de se promoverem, alguns funcionários públicos de carreira querendo buscar holofotes às custas de danificar a vida de pessoas. Acusaram a imprensa do Acre, acusaram funcionários públicos e servidores, tudo isso. O próprio Ministério Público Federal, aqui em Brasília, o doutor Eugênio, procurador eleitoral, desmontou toda a farsa colocada, 50 acusações, ele desmontou todas as 50 acusações, e o Ministério Público Federal deu um parecer favorável, e hoje, na parte criminal, nós tivemos uma decisão final da primeira turma, com o voto, que seguiu o voto do ministro Marco Aurélio, e agora nós vamos pedir, o advogado vai pedir o arquivamento dessas matérias, e eu vou poder prestar conta ao povo do Acre, aos meus colegas senadores, que não tenho nenhum processo no Supremo, mesmo tendo ficado 8 anos no governo, 4 anos como prefeito de Rio Branco. É muito importante que se faça isso. Chegaram a ponto de dizer que nós tínhamos contratado 40 advogados de São Paulo, não sei de onde. O advogado é o Dr. Rodrigo Modrovitch, pela relação que temos de vida inteira, inclusive não cobrou nessa ação nenhum único real para fazer a defesa que nós precisávamos tanto aqui na parte de Brasília. E o nosso advogado no Acre foi sempre o doutor Odilardo, que é um amigo, que tem trabalhado com a gente como profissional, junto com o Gomercindo e sua equipe, e devo aqui registrar os meus agradecimentos pelas vitórias que ele teve nos tribunais no Acre, e, obviamente, que aqui em Brasília o acompanhamento foi feito pelo doutor Rodrigo Modrovitch, a quem também agradeço. Então, fica aqui essa satisfação ao povo do Acre. O processo de número 5069 acaba de ser apreciado pelo Supremo, pela primeira turma do Supremo, e por unanimidade me inocenta. Só falta agora, depois de arquivado, ir lá na Justiça Eleitoral do Acre, pegar a cópia dos meus HDs e vou convidar para abrir todos eles, o AC 24 Horas, o Jornal A Gazeta, a Continenet, os sites todos que queiram ir, o Jornal Rio Branco, o Jornal A Tribuna, o Jornal Página 20, as televisões. Vou fazer isso porque não posso exercer um mandato de senador sob qualquer suspeição. Então, agradeço a todos que confiaram a gente o voto de confiança durante esse período todo. Lamento que a gente não possa voltar no tempo por conta dos danos que criaram a minha imagem, a imagem do governador Tião Viana, mas fica aqui esse sentimento de justiça. Não tenho rancor de ninguém, não tenho nenhum tipo de ressentimento, mas devo dizer que não é uma ação republicana. Não é assim que a gente vai fortalecer a democracia no país. Montaram um esquema de 0800, de denúncia anônima, de oposição, e nós sofremos e fomos vítimas durante 4 anos disso, e agora tem uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, onde, por unanimidade, inocenta a minha pessoa, do governador Tião Viana e todos que estavam arrolados nesse processo, que foi uma grande injustiça cometida. Eu ouço o senador Suplicy para entrar no último ponto e concluir minha fala. Receba a minha integral solidariedade, senador Jorge Viana, bem como quero aqui estendê-la ao senador Tião Viana, quão importante é a decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada por Vossa Excelência. E eu que convivi com ambos, com o senador Tião Viana, de quem me tornei grande amigo aqui na nossa convivência por anos aqui no Senado juntos. Depois estive no Acre em algumas ocasiões, tanto quanto Vossa Excelência exerceu o cargo de governador, como também o senador e agora governador Tião Viana. E quero também
nessa oportunidade, cumprimentar o Partido dos Trabalhadores ali no Acre e, em especial, o nosso querido governador Tião Viana, por ter obtido a vitória no primeiro turno, e tenho a convicção de que ele vai ganhar novamente no segundo turno. E pode, querido senador Tião Viana, que talvez nos escute, contar comigo, com o meu testemunho a respeito das suas qualidades como homem público, como ser humano, sempre preocupado em agir da forma a mais ética, transparente e correta, como é o exemplo do seu irmão, a quem agora eu me dirijo a minha palavra, querido senador Jorge Viana. Meus cumprimentos a ambos, Vossas Excelências, ambos os irmãos, dignificam a população do Acre, a população brasileira. Ambos foram senadores, um foi senador, agora é governador, o outro que foi governador e agora é nosso colega aqui, senador. Meus parabéns e minha integral solidariedade, querido senador Jorge Viana. Muito obrigado, senador Suplicy, que honra o Partido dos Trabalhadores, essa casa. Lamento a sua não reeleição, mas Vossa Excelência sabe do apreço, do carinho, do reconhecimento que o Brasil inteiro tem pela figura, pelo homem público, pela figura humana que Vossa Excelência é, pela contribuição que deu a São Paulo e ao Brasil. Queria convidá-lo para nos ajudar no segundo turno lá, se tiver um tempo, com o Tião, Vossa Excelência que sempre esteve presente nos momentos que o Acre precisou. E não estou aqui cobrando nada de São Paulo, a democracia é isso mesmo, mas o Senado perde um grande senador a partir do ano que vem, porque a ausência de Vossa Excelência será sentida nessa casa. Eu sou testemunha, como vice-presidente da casa, do trabalho diário, com qualidade, que Vossa Excelência tem feito, defendendo os interesses dos que mais precisam sempre. Queria, e obrigado pela solidariedade, senador Suplicy, dizer que no Acre a eleição nossa, o Partido dos Trabalhadores de fato saiu fortalecido, a vitória do governador Tião Viana, a eleição de 3 deputados federais do PT, 5 deputados estaduais no universo de 24, fora os aliados. Nós, dos 8 deputados federais, elegemos 5, 2 aliados, de partidos aliados, e 3 do PT, e na Assembleia Legislativa foram 17 de 24 que foram eleitos junto com o governador Tião Viana, e eu penso que isso mostra que a união nossa, do PT acreano, nos ajudou a conquistar esses mandatos. Mas eu queria, então, senhor presidente, para concluir, me referir a algo que talvez seja do maior interesse do meu colega Cristóvão, que estava aqui, e de todos os brasileiros. Nós temos agora um segundo turno. E nós precisamos seguir debatendo esse país. E agora temos um embate direto entre a nossa presidenta Dilma, do PT, e o colega Aécio Neves, do PSDB. Paulo Paim, senador ainda há pouco, fez uma referência à eleição, e eu queria também fazer. Passar uma preocupação. Por coincidência, vou me referir ao jornal Folha de São Paulo. Tem uma entrevista dada por Armínio Fraga. Armínio Fraga deu uma entrevista no dia 1º de setembro, no jornal Folha de São Paulo, falando sobre juros, diferenciados, senador Paulo Paim. E ele, pelo que pude ver, nesse primeiro turno, foi anunciado, não oficialmente, como o futuro ministro da Fazenda de um eventual futuro governo do PSDB. E me assusta, porque na mesma Folha de São Paulo, de hoje, tem um editorial falando do quanto que é importante uma política de juros diferenciados, de um crédito diferenciado, subsidiado. Aí, no discurso do eventual futuro ministro da Fazenda para um eventual futuro governo do PSDB, ele diz que é contra esse tipo de crédito subsidiado, é contra esse crédito diferenciado, fala mal dos empresários, que o Brasil está errado em ajudar empresários, fala mal da política do BNDES. E veja só, um exemplo de juros subsidiado, de juros diferenciado, é o ProUni e o FIES.
O ProUni, criado em 2005 pelo nosso governo, Programa Universidade para Todos, tem beneficiado, presidente, até agora, 1.400.000 brasileiros. É um programa que beneficia estudantes pobres. Como é que você beneficia estudante pobre? Ajudando a família desse estudante. Ajudando esse estudante a fazer uma faculdade. E como é que isso é feito? É feito através de juros subsidiados para os programas que dão suporte a esses milhões de bolsas de estudos, que parcialmente ou integrais são financiados. O custo desse programa anual são 824 milhões anuais de renúncia fiscal, que parece um palavrão para o ex-presidente do Banco Central, do governo do PSDB, e que agora se arvora a falar já como futuro ex-ministro da Fazenda. O editorial do jornal Folha de São Paulo diz: viceja nessa seara ainda o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, alternativa para quem ultrapassa o limite do ProUni, ou seja, a família que ganha mais do que 3 salários mínimos, ela pode recorrer ao FIES, que é um fundo que financia o estudo, a faculdade daqueles que mais precisam. Então, o limite é de 3 salários mínimos. De 2010, é bom que se diga, o FIES não foi criado pelo nosso governo, foi criado no governo Fernando Henrique, só que atingia quase ninguém, exatamente por conta dessa deficiência. Em 2010, o governo da presidenta Dilma, ela falou, vamos mudar o FIES, 100% de financiamento da mensalidade, juro de 3,4% ao ano, senador Paim. Ou seja, juro subsidiado. Não pode ser maior que 3,4% ao ano. Para quem acha que a situação de juros nossa é alta, lembro quando nós assumimos o governo, o juro era de mais de 12%. A inflação era de 12%, o juro chegava a mais de 20%. Chegava a 29% no governo do PSDB. Aí, a presidenta Dilma modifica, de 2010 a 2014, os financiados pelo fundo saltaram de 1 bilhão, senador Paim, pelo FIES, para 9 bilhões. 9 bilhões de reais. Ou seja, 1,7 milhões de alunos foram subsidiados. Então, somando, nós temos mais de 3 milhões de jovens fazendo uma faculdade às custas de juros subsidiados, às custas de uma política pública que pega um pouco do dinheiro de quem tem muito e passa para aqueles que não têm nada. Quantas histórias lindas de pai, mãe analfabeto, que agora tem seu filho fazendo uma faculdade que virou doutor, seja pelo FIES, seja pelo ProUni. Quanta gente! Histórias que emocionam. Agora os pobres também estão entrando na geração daqueles que podem ter alguém na família como doutor, com uma faculdade. O Brasil, aqui o jornal Folha de São Paulo, fala os dados. Num país com meros 12% de adultos, só 12% de adultos de 25 a 64 anos dotados de diploma superior. Então, só 12%. E que país nós vamos ter se nós não dermos oportunidade para a nossa juventude fazer uma faculdade? E aí, na hora que o Brasil estabelece uma política, está aqui o jornal elogiando, o Brasil, está aqui, diz o jornal Folha de São Paulo, necessita muito de mão de obra qualificada. Parte dessa demanda pode ser suprida pelo ensino técnico, profissional. Ciente disso, o governo também expande o programa. A presidenta Dilma criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, que está em toda parte. Ela lançou em 2011, está em toda parte. Jovens sorrindo, jovens acreditando que vão ter uma profissão, um ensino profissionalizante. Toda parte do Acre, todos os municípios, a gente vê jovens com uma camiseta do Sistema S, lá do Senac, ou de uma prefeitura fazendo um Pronatec. Aqui, o jornal Folha de São Paulo
dá a exata dimensão. Um largo contingente com formação universitária, contudo, continua indispensável. O mercado precisa de profissionais flexíveis, capazes de criar soluções a partir da análise e reflexão, atributos tradicionais do ensino superior. O FIES tem o mérito de nivelar as oportunidades de qualificação para jovens de classe média que não conseguem pagar colégios privados e, por essa via, chegar às boas universidades públicas e gratuitas. Quem está dizendo é o jornal Folha de São Paulo. O subsídio, olhe bem, embutido nos termos do financiamento é considerável. Uma taxa de juro de 3,4% ao ano, 12 meses de carência após a formatura e prazo de pagamento de 3 vezes a duração do curso, mais um ano. Veja que o nosso governo cria um programa que dá todas as oportunidades para os pobres e para jovens de classe média, para os mais pobres e jovens de classe média poder fazer uma faculdade. Estima-se que o investimento não reembolsado para a União um monte de 40% a 45% do valor. Ou seja, o nosso governo federal está subsidiando desses bilhões, só no FIES agora são 9 bilhões, antes no governo do PSDB era apenas 1 bilhão, são 9 bilhões, 40% a 45% é dinheiro subsidiado. O que se arvora, com todo respeito, ex-presidente do Banco Central, futuro ministro da Fazenda, do futuro candidato vencedor, que está se colocando como vencedor, já nomeando o ministro, Aécio Neves, me faz uma entrevista dia 1º de setembro, dizendo que está errado, que o mercado é que tem que resolver esses assuntos. Como é que um país tão desigual igual ao nosso vai querer funcionar agora em função de regras de mercado? Nós temos um norte e um nordeste. Eu sou do norte, caro Armínio Fraga. Eu sou do norte. Eu sou do norte. Lá, a infraestrutura não tem a mesma, não alcançou ainda o espaço que o Sul e Sudeste, mesmo com sua deficiência, tem. O Brasil caminhou até o Centro-Oeste. Foi o Lula que conseguiu, com Juscelino, foi o Lula que conseguiu pôr esse país mais para o Nordeste e para o Norte, para diminuir as desigualdades. A presidenta Dilma segue com essa política. E são esses alertas. Isso aqui não é para fazer medo a ninguém, não. Não é para fazer medo a ninguém. É que, para ficar bem claro, que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tem lado. Não é contra os que já têm, não é contra os que estão incluídos, não é contra o andar de cima. O nosso governo é a favor do andar de baixo, da classe média. É por isso que hoje a pirâmide brasileira mudou. Nós incluímos mais de 40 milhões de pessoas. O Brasil hoje é o país da classe média, mas nós queremos qualidade de vida para essa classe média. Nós queremos que aqueles que estão no andar de cima não venham com suas ganâncias de fazer com que a gente dê passo para trás daquele país que eles acham que é o país adequado, que faz crescer o bolo lá em cima que vai transbordar para o pessoal aqui embaixo, as migalhas. Não. O governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma estabeleceu um caminho, e eu queria concluir com isso. Fortalecimento da educação, subsidiando a formação dos nossos jovens. É dinheiro para o Pronatec, é dinheiro para o FIES, é dinheiro para o ProUni. Eu faço aqui um apelo aos jovens que estão, mais de 3 milhões, que estão fazendo uma universidade, nesse momento no país, através do ProUni ou do FIES, que fiquem atentos a esse tipo de manifestação. Eles já estão avisando que política vão implementar. Vão parar de ajudar setores da nossa economia com os financiamentos do BNDES, e vão parar, pelo menos estão dizendo que vão cancelar esse tipo de programa de financiar. Será que tem coragem de fazer isso? Tirar o dinheiro do ProUni? Tirar o dinheiro do FIES? Porque se é essa a intenção que o senhor Armínio Fraga, que é tido como um eventual futuro ministro da Fazenda, num eventual governo do PSDB, está querendo fazer, é bom que a população brasileira fique atenta e reaja a isso. E eu estou aqui da tribuna trazendo a minha preocupação
Porque se queremos o melhor para o Brasil, devemos debater que interesse, porque no período, na véspera de eleição, fica tudo igual. Os políticos ficam todos iguais, estão atrás de voto. Mas eu quero saber quais são as propostas concretas. Que política os nossos adversários têm para o ProUni, para o FIES, para o Pronatec? Porque a nossa eu sei qual é, de ampliar, de ter mais jovens fazendo uma universidade, de ter mais jovens buscando e alcançando uma profissão. Essa é a melhor maneira de ajudar as famílias do Brasil. A maior e melhor herança que um pai pode deixar para um filho é exatamente a formação, o conhecimento. E é isso que o governo do presidente Lula procurou fazer e que o governo da presidenta Dilma segue fazendo. Eu vou sair agora, senhor presidente, e vou imediatamente participar do projeto Jovem Senador, que temos 27 jovens e uma crianinha que muito nos orgulha, a Maria Carolina da Silva, da Escola Armando Nogueira, vizinha à minha casa. Ela foi eleita jovem senadora e está aqui representando o meu estado do Acre, eu que estimulo tanto a juventude e esse projeto, Jovem Senador, vou lá ainda procurar dar minha contribuição. Muito obrigado pela compreensão e o tempo que Vossa Excelência me permitiu usar a tribuna, caro presidente Paulo Paim.